boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, aqui em Aracaju, do grupo Rebidol, hoje em dia. Nós estamos no nosso 38º ano e a reunião, Juliano, é de número 1576. Então, essa, só você deu, né? Então, você pode deixar registrado aí que essa é sua. E vamos um tema extremamente importante e atual, que é o papel da cirurgia bariátrica na época dos agonistas dos receptores do GLP-1. Né? Então, obesidade é um problema de saúde pública, né? Que é uma pandemia, e eu acho que até a pandemia contribuiu também para aumentar um pouquinho o peso, né, da população. E, logicamente, nós estamos aí com algumas condutas e você vai nos mostrar o papel da cirurgia bariátrica. Então, para falar sobre isso, nós convidamos o Dr. Juliano Peixoto Campeiro, que ele é mestre em cirurgia pela Faculdade Evangélica do Paraná, especialista em cirurgia geral, na área de atuação em cirurgia bariátrica, mestre em cirurgia bariátrica no Maranhão, e ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica do Maranhão. Então, eu acho que reúne aí todos os pré-requisitos. Eu tive a oportunidade de vê-lo atuar lá durante o congresso, e por isso tive convite, e logo de início agradecendo, Juliano, sua presteza em participar, e vamos ouvir. Então, a tela é toda sua aí, meu amigo. Obrigado, professor. Para mim é uma honra, né? O convite ali veio de imediato, logo no congresso aqui Norte-Nordeste de Cardiologia, um evento que foi importante aqui para a gente. Essa proximidade a gente tem buscado cada vez mais, e a gente vai ver isso no decorrer da apresentação, da importância de estar junto dos colegas que tratam a obesidade. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente hoje. A gente não consegue mais andar sozinho. Eu vou compartilhar aqui minha tela, vou ver aqui só se eu consigo. Pois, meus amigos, então nós vamos começar aqui falando um pouco sobre o papel da cirurgia bariátrica nessa época que a gente vive agora, né? Na época dos agonistas, que é uma coisa nova para a gente. Dos últimos 4, 5 anos aqui no Brasil, a gente teve uma mudança no perfil de paciente do nosso consultório, e vocês também, com certeza, tiveram no de vocês, e daí a necessidade de a gente estar discutindo esse tema aqui hoje. Esses são meus conflitos de interesse, não vão atrapalhar em nada essa aula, e a gente começa aqui com esse dilema, que é o que a gente vê hoje. O que é melhor, é a cirurgia ou o remédio? A gente vê o paciente procurando, o colega médico, e todo mundo querendo saber o que vai fazer, se é um ou outro. E a gente já entendeu que não é um ou outro, né? Que aqui, a partir desse momento, o que a gente acabou de discutir, se a gente não tiver todo mundo junto, cardiologista, endócrino, nutricionista, cirurgião, a gente não vai vencer esse jogo, porque esse é o jogo que a gente tem. Obesidade, como foi falado logo no início, é uma pandemia, só que muito mais que uma pandemia, é tudo isso que a gente consegue ver aqui nesse cenário. Vários comprometimentos hormonais, psicológicos, metabólicos, estilo de vida, além de tudo isso, levando a complicações mecânicas e metabólicas, que a gente vê, complicações psicológicas, e no meio de tudo isso, o estigma e a discriminação, que a gente consegue perceber no nosso consultório. É o estigma em torno da obesidade, em torno do tratamento. Então, isso é um jogo difícil. E se a gente não estiver unido, a gente não consegue ganhar. Quando a gente vai para a literatura, a gente pega essa publicação aqui de 1760. É uma publicação de uma leitura feita na Royal Sociedade de Londres, onde eles falavam aqui já, a corpulência, quando em excesso, pode ser reconhecida como uma doença, limitando os exercícios das funções biológicas, com uma tendência a abreviar a vida, mortalidade, em função das moléstias associadas, as comorbidades. Então, já há mais de 250 anos, os impactos negativos da obesidade na saúde já são conhecidos. E o que chama atenção nessa leitura é justamente isso, que não tinha um nome ainda. O termo usado foi corpulência. Não tinha uma palavra obesidade naquela época. Além disso, a gente vê na literatura que cada vez que o IMC aumenta, a gente diminui a chance daquele paciente chegar aos 70 anos.
Então, o paciente hoje com 80% de chance de chegar aos 70 anos, com MC normal, quando esse paciente passa do MC de 40 a 50, ele reduz para 50% de chance, conforme o IMC vai aumentando, a expectativa de vida cai. Além disso, quando a gente fala de resposta ao tratamento, a gente tem a heterogeneidade, né? Então, bem heterogêneo, só que se repete. A gente vê no gráfico de cima, estilo de vida, tratamento endoscópico, tratamento cirúrgico, embaixo os tratamentos com as moléculas novas, liraglutida, semaglutida, tizepatida, todos eles têm uma distribuição numa curva de Gauss. A gente vai ter o paciente que responde mal àquele tratamento, tem a média e tem o super respondedor. Então, sempre a gente vai buscar aqui esse meio dessa curva. Não adianta eu pegar e dizer, eu tive um paciente da cirurgia que ele perdeu 60% do peso. Não, isso não representa a média. Não adianta eu buscar um paciente que perdeu 30%, 40% com o medicamento, que também não representa a média. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Além disso, o tempo que esse paciente que esse paciente demora para poder buscar ajuda. Em média, 6 anos, o paciente chegar num consultório médico e pedir ajuda para tratar a obesidade. Então, esse paciente, ele tem que ser acolhido nesse momento. Não adianta a gente jogar a responsabilidade no paciente, porque senão ele vai embora e demora mais 6 anos para voltar novamente aqui no consultório. E o que a gente tinha até então era a cirurgia bariátrica e metabólica como a ferramenta principal para o controle da obesidade, já mostrando resultados sustentados de perda de peso, remissão e melhora de diabetes, vários efeitos metabólicos além da perda de peso, e isso com trabalhos longos aqui, esse trabalho aqui já são follow-up de 20 anos, mostrando principalmente aqui no grupo controle, aqui é cirurgia versus tratamento clínico, aqui nesse tempo não existia as drogas novas, análogos de GLP-1, então a gente tinha no tratamento clínico 1% dos pacientes conseguiam manter, os pacientes conseguiam manter uma perda de peso em torno de 1%. Quando a gente ia para o tratamento, o paciente do grupo cirúrgico, eles conseguiam manter, ao longo desses 20 anos, uma perda de peso em torno de 18%. Então, vê que todas, independente da técnica cirúrgica, o paciente perdia, depois do segundo ano ele reganhava e conseguia manter ali aquele reganho dentro do que a gente considera aceitável, que é até 10% do peso perdido. Quando no grupo da cirurgia a gente separa somente os pacientes bariátricos submetidos ao bypass gástrico, que é uma cirurgia que tem um poder metabólico maior, até então, até a publicação desse estudo, a gente consegue manter um resultado, uma perda de peso sustentada de 24% no decorrer do tempo. Então, isso é uma coisa importante que chama atenção hoje, que é o efeito legado da cirurgia, do tratamento cirúrgico, no controle do peso daquele paciente que foi submetido a essa intervenção. E, além desses, a gente tem vários trabalhos aqui a gente citou alguns exemplos, são trabalhos que mostram exatamente isso. Ao longo do tempo, uma perda de peso sustentada, independente da técnica cirúrgica, superior a 50% do excesso de peso. Isso aqui no paciente submetido à gastrectomia vertical, 52%. Quando a gente vai para cirurgias ileais, cirurgias com poder metabólico maior, uma perda de peso sustentada de até 70% a 75%. Se a gente levar em consideração apenas os desfechos glicocêntricos, a gente tem também bastante literatura já que mostra, além do que aqui na segunda coluna, mostrando uma melhor perda de peso com o tratamento cirúrgico, comparado com o tratamento clínico da época, também o melhor controle do perfil glicêmico e da hemoglobina glicada, se a gente levar em consideração apenas o desfecho glicocêntrico. Se a gente partir para os desfechos não glicocêntricos, que é o que a gente busca hoje, além do controle da glicemia e da perda de peso, a gente quer evitar complicação renal, evitar complicações cardiovasculares e diminuir mortalidade. A gente tem aqui esse trabalho do Schiavon, foi feito lá com um colega de São Paulo. O desfecho primário era a redução de no mínimo 30% do número total de medicamentos antihipertensivos. Ele conseguiu ali com o bypass gástrico, aqui era paciente submetido a bypass, 80% de endpoint aqui nesse desfecho primário. Com o tratamento medicamentoso, ele conseguiu ali algo em torno de 11%, 12%. Então, mostrando que a cirurgia bariátrica, comparada ao tratamento clínico, leva um bom controle pressórico a longo prazo. E isso a gente vai também, vários trabalhos mostrando que quando a gente soma o que resolveu da pressão com a melhoria
diminuição da quantidade de remédios, todos, independente da técnica cirúrgica, a gente tem um número em torno de 80% de resolução da hipertensão arterial e da melhoria da facilidade de tratar essa hipertensão arterial. Quando a gente vai para a função renal, aqui esse trabalho também foi publicado pelo pesquisador brasileiro, Cohen, atual presidente da IFSO, da Sociedade Mundial de Obesidade. Ele mostrou que o bypass gástrico, além de um bom controle glicêmico aqui na letra C, um bom controle do perfil lipídico na letra D, mostrou também uma melhora da função renal nesse paciente submetido ao tratamento cirúrgico, quando comparado ao tratamento clínico, mostrando que ela é uma intervenção renoprotetora. Na literatura ainda, a gente vê que nos algoritmos para manejo da obesidade, no paciente com doença renal crônica, a cirurgia bariátrica ela deve ser considerada. Então, considerar a perda de peso e considerar a cirurgia bariátrica. Quando a gente leva aqui esse item marcado aqui com esse círculo vermelho, o que ele mostra? Que é uma coisa que a gente bate muito hoje nas apresentações, nas discussões interdisciplinar. O paciente que optou, o paciente com obesidade, com doença renal crônica, foi optado pelo tratamento clínico, medicamento, mais mudança de estilo de vida. Esse paciente ele tem um tempo de 4 a 12 semanas. Se esse paciente não está melhorando, se ele não está aderindo, se ele não está motivado, esse paciente ele é considerado para mudar para o tratamento cirúrgico. Então, assim, isso é uma coisa que a gente bate. A gente não pode segurar um paciente no consultório com um tratamento que não está sendo efetivo. Então, isso aqui chama a nossa atenção nesse algoritmo. Quando a gente vai para a parte hepática, tanto na resolução de esteatose hepática, remissão de NASH, melhora de fibrose, a cirurgia bariátrica mostrou em todos esses cenários uma redução importante, superior a 70%, 2/3 dos pacientes com melhora de fibrose, remissão de esteatohepatite e resolução da esteatose. Além de tudo isso, a gente vê, esse gráfico aqui é um gráfico interessante, desde 93 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica nos Estados Unidos. Esses pacientes, apesar de mostrar um crescimento constante da cirurgia bariátrica, a gente vê na linha amarela uma diminuição da taxa de complicação e na linha vermelha, lá embaixo, uma diminuição da taxa de mortalidade. Mostrando, isso aqui foi publicado em 2020, que com o passar do tempo, a cirurgia bariátrica foi se tornando cada vez mais segura, feita por equipes preparadas, hospitais especializados, hospitais de referência. Então, isso trouxe muito mais segurança. Minimamente invasiva, são procedimentos hoje feitos por laparoscopia, robótica, no começo ele era feito de forma convencional, e se a gente perguntar se ela é segura, se a cirurgia metabólica é segura, a gente vê esse gráfico aqui que resume muito bem. Marcado aqui de amarelo, taxa de complicação do bypass gástrico, 3,4%, comparável a outras cirurgias que a gente faz no nosso dia a dia. Cirurgia de vesícula, cirurgia de esterectomia, mostrando uma taxa de complicação aceitável dentro da nossa prática clínica, da nossa prática cirúrgica. Ao mesmo tempo, lá nas complicações, se a gente for ver aquele paciente diabético, que vai evoluir para uma doença cardíaca, esse paciente vai precisar de um stent, vai precisar de uma cirurgia cardíaca. Esse paciente ele tem uma complicação muito maior, que é a evolução natural da doença. Do mesmo jeito, quando a gente vê ali a mortalidade de vermelho, mortalidade, aqui a gente está falando de um estudo com mais de 60 mil pacientes, 16 mil pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, 0,3% de mortalidade, comparável a uma mortalidade de artroplastia de quadril, isso num trabalho publicado de 2014. Quando a gente vai para a publicação mais recente, essa meta-análise aqui com 3,6 milhões de pacientes, então vê o tamanho dessa meta-análise, mortalidade geral na cirurgia bariátrica, 0,08%. Se a gente pegar só os pacientes submetidos a sleeve, 0,05%, o bypass em torno de 0,1%. O duodenal switch, que é a cirurgia reservada para os casos mais graves, metabolicamente mais graves, mais obesos, vê que a taxa de complicação dela aumenta em 8 vezes comparada ao sleeve. Então, isso chama mais uma vez a importância de a gente evitar a inércia terapêutica. Quando eu demoro para operar esse paciente, que eu tenho que lançar mão de uma técnica que tem um poder metabólico maior, eu também vou ter mais mortalidade, vou ter mais complicação. Se a gente avalia efeitos cardiovasculares e mortalidade nesse grupo de pacientes, a gente vê que tem
Na literatura, redução de eventos cardiovasculares maiores em 35% a 60%, tudo aqui em revisão sistemática, redução de todas as causas de mortalidade em 30% a 50%, e redução de mortalidade cardiovascular em torno de 50% no trabalho SOS. Então, mostrando que a cirurgia bariátrica leva a uma diminuição de mortalidade de eventos cardiovasculares importante. Nessa meta-análise aqui, 175 mil pacientes acompanhados, redução de mortalidade de todas as causas de mortalidade em torno de 50% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Mas olha que interessante aqui embaixo. Se a gente separa esse grupo de paciente diabético e paciente não diabético, paciente já tem o diabetes quando fez a cirurgia, essa redução é ainda maior, redução de 60%, mostrando que a cirurgia bariátrica ela tem um poder ainda maior no paciente metabolicamente mais grave, né? Então, a cirurgia bariátrica e metabólica, ela já se mostrou, já passou no crivo do tempo, né? Mostrou que leva uma perda de peso significante ao longo do tempo, os mecanismos fisiológicos são muito bem conhecidos e foram muito bem estudados. A partir desses mecanismos fisiológicos, a gente evoluiu para as drogas, para as moléculas novas que se tem hoje. É uma cirurgia que mostra que oferece uma remissão durável do diabetes, se a gente levar em consideração apenas os desfechos glicocêntricos. Ela tem um efeito renoprotetor, diminui fatores de risco cardiovascular, diminui eventos cardiovasculares e mortalidade com nível 1 de evidência, e é um tratamento seguro. Então, nada mais justo de que quem está chegando tem que se comparar com o que tem no mercado. Isso é uma coisa que a gente bate. O que a gente tem na literatura hoje, a gente não tem o tratamento clínico atual, com análogo de GLP-1, se comparando com a cirurgia bariátrica. A gente tem medicamento com placebo, cirurgia bariátrica com tratamento clínico antigo, né? O tratamento antes da era dos análogos de GLP-1. Mas isso aqui também o Dr. Cohen publicou no Lancet em 2023, a gente não tem bala mágica. Então, isso aqui foi muito importante. Não dá para tratar bariátrica sozinho, foi o que a gente falou lá no começo. Não é a cirurgia ou o remédio ou mudança de hábitos, de estilo de vida, a gente precisa associar isso aqui. E com isso, até então, o tratamento medicamentoso, que era esquecido, porque o tratamento medicamentoso, os melhores resultados, se comparava com resultados ali em torno de 10%, 12%, competindo com mudança de estilo de vida, a gente começou com as novas moléculas, semaglutida, tirzepatida, ter resultados superiores a 15% de perda de peso. E aí a gente já tem a tirzepatida tocando aqui no gráfico da cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica hoje ela leva a perda de peso de 20% a 35%, em média. Com as cirurgias ileais, cirurgias novas que foram regulamentadas agora no Brasil, consegue uma perda de peso total de até 50% do peso do paciente, né? Quando a gente vem analisando agora as moléculas, a gente tem, principalmente, começamos aqui com o Step 1, o uso da semaglutida mostrando uma perda de peso superior a 20% em 1/3 dos pacientes estudados. Quando a gente leva em consideração metade daqueles pacientes ali, uma perda de 50% daqueles pacientes conseguiram perder pelo menos 15% do peso total. Então, um resultado fantástico para uma droga que antes a gente conseguia com tratamento clínico uma perda de peso de até 5% a 10% do peso total. Quando a gente vem para o estudo da tirzepatida, o SURMOUNT-1 já mostrou uma perda de peso um pouco maior, em torno de 21% de perda de peso, na dose máxima de 15 miligramas, chegando a perda de até 22,5, que era exatamente o que mostrava naquele gráfico anterior. Então, a tirzepatida ela começa a tocar no gráfico da cirurgia bariátrica e metabólica. Além do controle do peso, com as novas drogas, a gente começa a ter outros resultados também que ajudam no controle das comorbidades. O Essence, que foi publicado agora recente, mostra que resolução de esteatohepatite e melhora da fibrose em até 1/3 dos pacientes, resolução da esteatohepatite em até 60% dos pacientes. Só que uma coisa que chama atenção nesse gráfico aqui também, que metade do grupo placebo, 50% do grupo placebo, conseguiu atingir esse endpoint também, mostrando que muito disso está relacionado à perda de peso, ao controle de peso, mesmo sem nenhum medicamento, a gente conseguiu um resultado muito bom
no controle da esteatohepatite e da fibrose. Quando a gente vem para o SELECT, aqui a gente já começa a mostrar diminuição de eventos cardiovasculares em até 20%. Então, assim, a droga, além de levar à perda de peso, melhora do fígado, melhora também eventos cardiovasculares. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade dos medicamentos que vêm para poder cumprir uma lacuna. A gente vai ver, eles vão suprir uma lacuna que a gente não tinha. Ou era o tratamento clínico medicamentoso oral, com orlistat, com medicamentos ali que não tinham um bom resultado, ou a gente ia para a cirurgia bariátrica. No meio do caminho, a gente tinha um tratamento endoscópico que nunca não conseguiu se consolidar, pelos custos, né, principalmente, porque era um tratamento que não é coberto pelos planos de saúde, e também pela intolerância. Os pacientes eles tinham medo, porque acabava tendo muito vômito, muito mal-estar com o uso do balão. Só que também, além de melhora do controle, melhora do perfil metabólico, melhora do fígado, melhora dos eventos cardiovasculares, a gente vem começando a ter alguns pontos que a gente precisa chamar atenção. Um deles, no estudo SELECT, foi a descontinuidade de 27, um quarto desses pacientes abandonaram o tratamento mesmo tendo a medicação ali à disposição, não tinham que comprar, que a princípio o que poderia ser levado em consideração que seria o custo, na verdade foi por intolerância mesmo ao uso do medicamento. E aí, esse aqui foi bem recente, né, publicado agora há 3 dias, está na mídia há 3 dias, que foi a comparação da semaglutida com a tirzepatida nos eventos cardiovasculares, mostrando que apesar da tirzepatida levar a uma melhor perda de peso, a semaglutida apresenta um perfil cardiovascular melhor. Então, aqui, esse aqui é um estudo de vida real, e mostrando que se o objetivo for diminuir risco cardiovascular, talvez a semaglutida, e aí existe uma discussão nesse trabalho, talvez por conta da molécula, ela apresenta uma diminuição mais importante ali dos eventos cardiovasculares, isso aqui bem recente aqui. Quando a gente pergunta se dá para usar cirurgia e remédio, dá. Esse trabalho aqui ele ficou muito claro, mostrando que os pacientes com diabetes tipo 2, quando eles são operados, se esses pacientes não estiverem bem controlados, eles têm uma maior taxa de complicação. Então, quando se usa a farmacoterapia neoadjuvante, ou seja, melhor controle do perfil glicêmico desse paciente antes da cirurgia, esse paciente diminui mortalidade. E isso também, no mesmo estudo, ele mostra o uso durante o tratamento cirúrgico. Então, após a cirurgia, o paciente não está tendo uma perda de peso adequada, não tem bom controle glicêmico, ou não está perdendo peso, o uso do medicamento ajuda nesse controle do peso. Então, a gente vê aqui que já tem uma sinergia entre cirurgia e medicamento. Aqui a mesma coisa, quando a gente vem, paciente com controle glicêmico, normalmente no gráfico 1, a gente vê o paciente tendo um bom controle glicêmico, depois ele vai perdendo esse controle, e ao mesmo tempo ele vai deixando de comparecer no consultório, a gente vai diminuindo a ida desse paciente no consultório. A perda de follow-up, que é um grande problema que a gente tem hoje, tanto no tratamento cirúrgico quanto no tratamento medicamentoso. O paciente, quando perde peso, às vezes ele some do consultório. E aí, nesse paciente, quando a gente introduz a farmacoterapia, esse paciente ele volta a perder peso, volta a melhorar o controle glicêmico. Então, mostrando um importante sinergismo aqui também entre a cirurgia e o medicamento. Então, com esses medicamentos mais efetivos, tanto em pacientes operados quanto não operados, isso levou a gente, o próprio cirurgião bariátrico, a estudar um pouco mais as moléculas, e a gente faz uso hoje no nosso consultório, que antigamente a gente encaminhava esse paciente para o endócrino. Em alguns casos, quando a gente vê que está tendo uma perda de peso insuficiente ou um reganho antes do período que é esperado e fora do que é esperado, a gente já entra com medicamentos. Esse aqui é um estudo muito, muito interessante. 80 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica com diabetes tipo 2, 50 pacientes foram usados liraglutida e 27 pacientes foram usados placebo. Foram acompanhados durante 24 semanas e mostrou que depois do uso, da introdução da liraglutida, a gente teve perda de peso nesse grupo, medicamentos usados depois do pós-operatório. O paciente foi operado, entrou com remédio, o paciente teve uma melhor perda de peso.
mostrando que é seguro e que é eficaz usar medicamentos junto com a cirurgia bariátrica. Esse aqui é outro estudo bem interessante, pacientes com ou sem história de cirurgia bariátrica, que usaram semaglutida. O critério do paciente que tinha feito a cirurgia bariátrica era ele ter perdido menos de 20% de perda de peso após 18 meses, ou ter se mantido no MC acima de 40. E naquele paciente que não fez a cirurgia, que tivesse o MC acima de 40, ele foi tratado também com a semaglutida. Olha que interessante. Tanto no grupo operado quanto no grupo não operado, perda de peso no decorrer de 24 semanas, mostrando que a eficácia não diminui no paciente submetido à cirurgia bariátrica e metabólica. Com isso, a IFSO lançou um consenso internacional, que é justamente falando desse manejo da medicação dentro do contexto do paciente submetido à cirurgia bariátrica e metabólica. Esse consenso já está publicado, e aqui é muito interessante que a gente leia isso aqui com calma depois. Então, o que a gente tem hoje de questões pendentes da farmacoterapia moderna? A gente tem, de um lado, a cirurgia bariátrica, foi muito bem estudada e estabelecida no decorrer do tempo. Mais recentemente, nos últimos 5 anos, um estudo crescente da farmacoterapia dos análogos de GLP-1. Mas como isso vai ser no mundo real? Que era a primeira pergunta. Como vai ser essa aderência do paciente a longo prazo? O acesso, o custo, a tolerabilidade. A gente viu lá no SELECT 27% dos pacientes abandonando o tratamento. Qual vai ser essa eficácia a longo prazo? E nas obesidades mais extremas, paciente com alto índice de IMC acima de 50, de 60, paciente metabolicamente mais grave, como esse paciente vai se comportar? E aí, voltando para a literatura, a gente já começa a ter algumas respostas. A maioria das pessoas que usam análogo de GLP-1, eles não permanecem no tratamento depois de 1 ano. Então, 55% dos pacientes descontinuaram o tratamento, sendo que 1/4 desses pacientes, 28%, descontinuaram no primeiro 90 dias. Então, o primeiro ponto seria a tolerância desse paciente. Além disso, isso aqui publicado bem recente agora também no Diabetes Care, mostrando os potenciais efeitos adversos relacionados aos agonistas do GLP-1. A gente tem que lembrar que não é uma droga inócua. Na mão do médico, é uma droga fantástica, é um medicamento fantástico. Só que o que a gente tem visto hoje é medicação prescrita por não médico, medicação prescrita de forma clandestina, medicação prescrita em salão de beleza. Então, assim, isso é uma coisa que vem chamando a atenção. E cada vez a gente está fazendo um levantamento da urgência do hospital que a gente trabalha, é um hospital de referência, é o maior hospital de São Luís, aumentou a incidência de complicações relacionadas ao uso dos medicamentos. Aumentou a internação por pancreatite, aumentou a internação por colecistite grave, colecistite gangrenosa, enfisematosa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que entender o que o medicamento pode causar e que a gente tem que também ir com calma, né? A gente não pode querer buscar o melhor efeito com doses altas, sem se preocupar com tudo que vem junto. Além disso, outra coisa que está bastante estudo agora, que a gente vê aqui na literatura, é o estudo da custo-efetividade no tratamento da obesidade. Então, olha aqui o impacto das novas drogas. A gente vê aqui nessa linha tracejada ali em laranja, o uso dos medicamentos, análogo de GLP-1, na linha amarela contínua, o tratamento cirúrgico da obesidade. Então, ou seja, com o passar do ano, normalmente ali em torno de 4 a 5 anos, a cirurgia bariátrica ela tem se mostrado mais custo-efetiva do que a cirurgia com medicamento, que é uma cirurgia que o tratamento com medicamento, que é um tratamento que a gente vai ter que manter durante a vida toda. Mais um trabalho de custo-efetividade, mostrando aqui que nos custos atuais que a gente tem, a cirurgia bariátrica e metabólica é uma opção de tratamento mais econômica do que os análogos de GLP-1. Quando seu valor é avaliado ao longo prazo, ele também estabelece um ponto de corte em 5 anos. A partir de 5 anos, a cirurgia bariátrica ela é mais custo-efetiva do que o análogo de GLP-1. Mais um trabalho aqui também importante, né? Apesar dos benefícios clínicos, os medicamentos exigem redução de preço considerável para rivalizar com a custo-efetividade ao longo prazo da cirurgia bariátrica e metabólica. Quando a gente vai aqui nos Estados Unidos, dado americano, custo-efetividade
de até 197 mil dólares por ano de vida ajustado com o uso de tirzepatida e 467 mil dólares por ano com a semaglutida, que é um medicamento ainda que ainda é mais acessível nos Estados Unidos. Acaba que aqui o número dele é maior também. Isso é uma coisa que a gente está esperando. Esse aqui é um trabalho que vai ser publicado em 2027, está sendo concluído agora no próximo ano. Esse é o primeiro nível 1 de evidência a caminho, comparando semaglutida, um braço com semaglutida, outro braço com cirurgia bariátrica. Então, aqui, eventos cardiovasculares maiores vão ser estudados em 5 anos. Então, os pacientes já estão sendo acompanhados. 2026 o trabalho é para ser concluído, 2027 publicado. Então, com esse trabalho, a gente vai ter uma ideia real do que a cirurgia bariátrica e a semaglutida oferece para aqueles pacientes com IMC acima de 35, com alto risco de doença cardiovascular. Então, isso aqui foi interessante. O congresso do ano passado foi em Nápoles, o Congresso Mundial de Obesidade. E lá no museu tem esse quadro aqui, que é a morte de Júlio César. E aí a pergunta que surgia era, será que com todos esses medicamentos, essa é a morte da cirurgia bariátrica? Era a pergunta que se fazia. E quando a gente vem para o mundo real, a gente imagina que nessa bola azul, todas as pessoas vivendo com obesidade e diabetes tipo 2. Então, diferente do que a gente vê nesse quadro, será que é remédio versus cirurgia? Todos os medicamentos tentando acabar com a cirurgia? Não, a gente vem para cá. Isso são as pessoas que vivem com obesidade e diabetes tipo 2. Isso aqui no mundo é a quantidade de paciente operado hoje. 1 a 3% dos pacientes com indicação cirúrgica, isso a gente está falando paciente com IMC acima de 35, eles são submetidos à cirurgia metabólica. Quando a gente vai para a farmacoterapia moderna, é estimado que em torno de 10% dos pacientes vivendo com obesidade estão tendo acesso ao tratamento com análogo de GLP-1. Então aqui, mas é usado muito mais. Só que a gente vê que metade desses pacientes que estão usando análogo de GLP-1 são pacientes que, a princípio, não teriam indicação. São pacientes não obesos, usados para fins estéticos, para perder 5 quilos, perder 10 quilos. Então, assim, aqui a gente está levando em consideração quem tem indicação de tratar. Sendo que a gente tem ali em torno de 1/3 desses pacientes que não respondem, vão estar inclusos ali nos mal respondedores, ou que não toleram o medicamento. Então, olha aqui como é que a gente tem hoje. Hoje, a briga não pode ser, né, é o que a gente falou lá no começo, cirurgia bariátrica versus tratamento clínico, medicamentoso. A gente tem aqui um universo de 85% desses pacientes que não estão sendo tratados ou que estão fazendo tratamento convencional, por conta própria, dieta, atividade física, mudança de hábito, tentando o que sempre foi feito, que a gente sabe que vai conseguir sucesso em apenas 3% desses pacientes que fazem tratamento convencional. Então, o foco da gente é trazer esse paciente para dentro do nosso consultório, para tratar, para diminuir peso, tratar o diabetes, diminuir risco de eventos cardiovasculares e diminuir mortalidade. E isso a gente percebe que vem acontecendo. Com o surgimento dos medicamentos mais seguros e eficazes, mais pessoas estão buscando o tratamento. Aqueles que não respondem, respondedores subótimos, ou aqueles que têm alguma demanda por uma estratégia mais definitiva, ou pela questão do custo, ou pela questão de doença metabólica, esse paciente está chegando no consultório para buscar a cirurgia metabólica. Então, é um paciente diferente do perfil que a gente tratava. A cirurgia bariátrica não acabou, ela migrou. A gente saiu de um paciente antes, que buscava a cirurgia bariátrica, com IMC de 35 a 40. Agora, o paciente que está chegando no consultório são pacientes com IMC mais alto e com doença metabólica mais grave. E aí, com um resultado melhor da cirurgia metabólica, resultados melhores e mais seguros, a gente tem mais demanda de tratamento. Os medicamentos podem ser usados antes, durante ou depois da cirurgia, como a gente já falou anteriormente. Então, se a gente fosse fazer um escalonamento desse tratamento para a obesidade e para as doenças metabólicas associadas, a gente ia traçar essa escala. Mudança de estilo de vida, dieta e atividade física, perda de peso, 3 a 6%. Sibutramina orlistat, 7 a 8%. Chegamos até 10% com liraglutida, até 15% com semaglutida. A semaglutida se igualou com balão. A tirzepatida chegou a uma perda de peso de até 22%, dentro do que é conseguido com o sleeve endoscópico, a gastroplastia endoscópica. A retatrutida já oferece uma perda de peso superior a 20%, chegando em alguns casos até próximo de 25%. Então,
começa a chegar no resultado que a gente encontra com o sleeve. Hoje o sleeve é uma cirurgia para perder de 25% a 35% do peso. Quando a gente precisa um poder metabólico maior, o paciente com doença metabólica mais grave, a gente lança a mão do bypass gástrico, perda de peso de 35% a 40%, ou de doenças ileais, que é a nova cirurgia metabólica, está liberada pelo Conselho Federal de Medicina desde o final do ano passado. São cirurgias que, para o paciente metabolicamente mais grave. Só que, em compensação, são cirurgias que também oferecem um potencial de complicação maior. Então, é prudente que a gente trate esse paciente antes, que a gente não deixe ele chegar nesse último degrau da escada. Então, se a gente for levar em consideração o que a gente acha, como é que vai ser essa nova era do tratamento da obesidade? Alguns pontos têm que ser levados em consideração. Primeiro, a preferência do paciente. A gente fala abertamente com o paciente no consultório. Todos os tratamentos, a gente mostra os slides dos resultados com o medicamento. Todos os estudos foram feitos por, no mínimo, 52 semanas. Então, aquele paciente precisa estar preparado para manter aquele tratamento durante um ano. Se aquele paciente diz, doutor, eu não tenho condição, eu consigo pagar esse mês, no outro mês eu estou sem cartão, não tem por que a gente entrar com um tratamento medicamentoso nesse paciente. A gente tem que pensar alguma outra estratégia. Além disso, casos de obesidade extrema, paciente com IMC acima de 45, 50, 60, operar um paciente de 200 quilos, esse paciente ele vai usar medicamento, mas para perder peso, 10% do peso dele, 15% do peso dele, para a gente conseguir operar com mais segurança. Não dá para manter um paciente desse no tratamento clínico, né? Então, a gente tem que entender o limite ético do tratamento que a gente vai oferecer para o nosso paciente. Pacientes mais doentes, quando a gente fala paciente metabolicamente mais grave, esse paciente a gente tem menos tempo. Quanto menos tempo eu pegar um paciente com uma fibrose hepática, pegar um paciente com doença renal crônica, pegar um paciente com alto risco de complicações cardiovasculares, manter esse paciente no tratamento clínico pode ser perigoso e a gente pode perder o time, pode perder a janela para poder agir de forma cirúrgica. Resposta subótima ao tratamento medicamentoso, a gente viu lá naquele slide do tratamento dos pacientes com doença renal crônica, eles dão um tempo, aquele paciente ele precisa daquele tempo. Se aquele paciente volta 3 meses no consultório, não perdeu peso, perdeu 2, 3 quilos, esse paciente tem que dizer, você tem que procurar um outro tratamento. Esse tratamento aqui não é ideal, não é adequado para o seu caso. Outro ponto importante, intolerância à farmacoterapia. Às vezes o paciente está tendo uma boa perda de peso, tem um bom resultado, mas o paciente ele interna, vai na urgência, faz hipoglicemia, desidrata, vomita. Então, esse paciente ele acaba tendo que ser interrompido esse tratamento medicamentoso. Contraindicações ao uso dos medicamentos e o custo. Hoje, um dos principais fatores que a gente vê no consultório é o custo. Porque o paciente, quando a gente fala que o custo do tratamento, ele tem que estar preparado ali para durante um ano, tem que ter pelo menos 30 mil reais ali, ele vai gastar ali em torno de 3 mil reais por mês, o paciente, a grande maioria, não tem, e aí a gente tem que pensar em alguma outra coisa para aquele paciente. Então, num futuro não tão distante, que a gente até cortou agora aqui, entendendo no presente, como a gente vê que é esse tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade ele tem que seguir um modelo oncológico, igual o oncologista faz. O paciente ele tem que ter acesso, o paciente, a equipe médica, os hospitais têm que ter acesso a todo o espectro de terapia. Então, desde procedimentos menos invasivos até procedimentos mais invasivos. Terapia neoadjuvante seria o tratamento com medicamento. Esse paciente com medicamento, às vezes, pode evoluir para o tratamento cirúrgico. O paciente que foi operado, esse paciente ele pode necessitar de remédio em algum momento. Vai precisar de uma terapia adjuvante. Ele já operou, perdeu peso, reganhou ou perdeu peso de forma insuficiente, esse paciente ele vai para uma terapia adjuvante ou até mesmo uma terapia combinada. Em alguns casos, esse paciente, dependendo do que ele foi feito, a gente viu aquele escalonamento das técnicas cirúrgicas, para esse paciente, às vezes, pode ser oferecida uma reoperação, uma cirurgia revisional, quando bem indicada, tem mostrado bons resultados e os pacientes têm voltado a ter o controle metabólico das comorbidades. Isso aqui também foi bem recente, isso aqui publicado agora no mês passado. Olha que interessante esse gráfico. Lá na linha amarela, o paciente ganhando peso antes de iniciar o remédio. Começou o medicamento, esse paciente perde peso até que ele atinge um nadir. E ali, depois desse nadir, ou mantém o tratamento para o paciente conseguir segurar essa perda de peso,
ou às vezes quando o paciente descontinua o medicamento, esse paciente começa a ganhar peso. E olha que interessante nesse trabalho aqui, quanto mais precoce for indicada a cirurgia bariátrica para aquele paciente que começou a reganhar peso, melhor o resultado. No primeiro ponto, o paciente teve uma melhor perda de peso do que se a gente esperou esse paciente reganhar mais peso e optou pela cirurgia no segundo ponto, o resultado já não vai ser igual, né? Então, mostrando mais uma vez que o tempo é importante. Quando for traçar estratégia com o paciente, ele precisa entender como é que vai ser esse tratamento dele, entender que não vai ser uma corrida de 100 metros, não vai ser uma corrida de 400 metros, não vai ser corrida de 800 metros. Esse paciente ele vai participar de uma maratona. E se ele consegue entender isso, é mais fácil de a gente engajar esse paciente no tratamento. Então, concluindo, a cirurgia bariátrica ainda tem um papel central, especialmente em pacientes com obesidades mais graves, ou com doença metabólica mais grave, ou paciente com mais peso. Os agonistas de GLP-1 são alternativas poderosas, mas a gente tem que entender que elas não substituem totalmente a cirurgia, na grande maioria dos casos. São medicamentos que trazem o paciente para o consultório. Nos casos de paciente com obesidade grau 1, obesidade grau 2, a gente tem visto um resultado muito bom. Quando a gente vai para a obesidade grau 3, superobesidade, a gente já não consegue ver esse mesmo resultado. Ambos os tratamentos oferecem benefícios cardiovasculares e renais importantes, relevantes, mas a cirurgia bariátrica e metabólica ainda se mostra melhor no controle de doenças cardiovasculares e melhor efeito nefroprotetor do que os análogos de GLP-1. E, principalmente, a abordagem ideal hoje tem que ser multimodal, tem que ser individualizada, tem que conversar com o paciente, tem que entender o que ele quer, o que ele imagina daquele tratamento, e tem que ser multidisciplinar. Então, não tem bala mágica. Então, isso aqui é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. E com esse boom dos medicamentos, o que a gente conseguiu foi isso. Na foto da esquerda é nosso grupo, nós somos 8 cirurgiões, e cada vez mais a gente está presente em eventos com clínicos, eventos no hospital que a gente trabalha com cardiologistas, abaixo com endocrinologistas, evento no Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia, onde eu tive o prazer de conhecer o Dr. Souza. Então, assim, isso mostra que o tratamento medicamentoso trouxe o paciente de volta para dentro do consultório. Então, esse é um ganho que a gente não pode perder. A gente não pode espantar esse paciente, porque o que a gente já está vendo com alguns colegas, que aí são colegas que não são éticos, que eles atendem o paciente, indicam o tratamento medicamentoso, o paciente não perde peso, então no seu caso não tem jeito. Não é isso que a gente tem que ver. E esse paciente ele vai sumir do consultório de novo, a gente tem que aproveitar que ele está no consultório e buscar oferecer o melhor tratamento para ele. Eu queria agradecer, me colocar à disposição para a gente discutir. Espero que tenha ficado claro, ficou um pouco corrido aqui por conta do tanto de coisa para falar, mas eu acho que deu para a gente dar um panorama geral do que a gente tem hoje no tratamento da obesidade. Perfeito, Juliana. Acho que foi muito boa. Parabéns pela apresentação. Como eu já tinha testemunhado uma parte, né, logicamente, no Congresso, você mostrou assim, com a didática muito peculiar o benefício e a situação atual do tratamento de uma doença que tem que ser enfrentada, né? Porque, como a gente vê na prática, é muito comum o médico, às vezes, chega lá e diz assim, emagreça, ou então fala um monte de coisa na hora que o paciente está saindo, você diz, olha, agora veja se consegue perder um pesozinho e tal, e às vezes a gente sabe hoje de toda a dificuldade que tem em perder peso, né? E a importância do tratamento da cirurgia bariátrica no contexto dessa conduta atual. Eu ia fazer uma pergunta e um comentário junto, por exemplo, se você tem experiência o seu serviço com cirurgia bariátrica pelo SUS. Eu só queria, só ressaltando o seguinte, a cirurgia bariátrica já está regulamentada pelo SUS, né? Já está disponibilizada pelo SUS, vamos botar assim, padronizada. E aqui no nosso estado, o hospital universitário, né, ele seria o órgão, vamos supor, a instituição responsável para a realização de cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, nós tivemos a oportunidade de orientar
tese de doutorado, um projeto guarda-chuva, que teve, assim, nós tivemos mais ou menos umas 7 publicações. Em seguida, eu vou repassar para você, que eu acho que é até interessante você mostrar isso, em que nós tínhamos um cenário bem peculiar, que é o seguinte: a mesma equipe cirúrgica que opera no hospital universitário, ela opera também no serviço privado. Então, uma das perguntas que foi feita numa tese de doutorado foi exatamente como é que se comporta, como é o perfil dos pacientes e o benefício que você relatou aí na sua apresentação, ele também a gente encontra nos pacientes do SUS. Então, eu vou passar, esses artigos estão todos publicados, porque, inclusive, serve até para você também fazer essa comparação, já que 75% da população brasileira depende somente do SUS, né? Então, a gente não pode dizer que cirurgia bariátrica é uma cirurgia para aqueles que têm mais posses. Não, ela também está disponível no SUS. E o que foi curioso, Juliano, que o estudo mostrou, nós temos acompanhamento assim, de 1 ano, tem 5 anos e assim por diante. Primeiro, é uma coisa que a gente já imaginava, o paciente do SUS tem muito mais comorbidade do que o paciente do sistema privado. Então, assim, são mais obesos, eles esperam mais tempo nas filas e têm mais comorbidades. Mas o resultado do benefício, no sentido de, como você falou já aí, não só de redução de peso, como redução nós usamos o índice cardiometabólico, que pega fatores de risco de uma maneira geral, foi similar nos dois sistemas, mostrando que o benefício do sistema público ou privado vale também para o sistema público, entendeu? Então, eu vou em seguida mostrar para você, vou mandar para você isso aí, e também até Sheila comentou nessa apresentação que ela fez lá, que também outra tese que nós orientamos foi usando a circunferência do punho como uma maneira de avaliar assim, a obesidade, e ela levantou até uma consideração que é aquela dificuldade que muita gente obesa tem para se expor, para fazer medida da cintura, e às vezes até a dificuldade em si de se fazer. Então, a circunferência do punho, muito mais prática, etc., e nós mostramos também em outro estudo isso aí. Então, a pergunta é se você, no seu grupo, opera pelo SUS também ou não. Excelente, Souza. Isso aqui é uma briga nossa aqui. Aqui no Maranhão, o Hospital Universitário é responsável pelo serviço de cirurgia bariátrica e metabólica público. Até então, ele era o único responsável. Só que o volume de cirurgia era muito baixo, era em torno de 2 pacientes por semana. Então, ou seja, imagina no serviço público, operar 2 pacientes por semana, a gente está falando de 8 pacientes por mês, a fila de 5 anos de espera, o paciente complicava, o paciente é um paciente mais grave, está no serviço de hospital, escola, acaba sendo uma cirurgia um pouco mais difícil de ser feita. E com isso, um outro hospital da rede estadual organizou um serviço de cirurgia. E o residente desse hospital, ele passa com a gente. Ele roda dentro do nosso serviço privado. Então, ele vai acompanhar, ele olha, ele não opera, mas ele vê. E aí, quando ele volta para poder operar o paciente desse segundo hospital, o resultado tem sido muito parecido com o nosso, com o que a gente tem na nossa experiência privada. Já tentamos, né? Isso é uma briga que ocorre hoje no Brasil todo, ocorreu de uma forma muito forte aí perto, na Paraíba, criaram um programa lá chamado de Opera Paraíba. Então, assim, era por mês 100 pacientes operados, então a gente viu o resultado fantástico que foi. Fizemos um projeto, tanto em Salvador, o colega de Salvador, que é o Creilson, tem acesso ao secretário de saúde do município, ele conseguiu fazer de uma forma menor esse programa lá, a gente se reuniu várias vezes aqui, mas a gente não conseguiu andar ainda, pelo tamanho do projeto e pelo financiamento desse projeto. É um projeto que ele precisaria de emendas para ser financiado, a gente explicou que não dá para parar, não dá para eu operar e depois parar e
deixar de acompanhar esse paciente. Então, assim, é uma coisa que está bem desenhada, a gente fez um projeto muito bom, mas a gente não consegue reproduzir o que a gente faz aqui no privado, no SUS. Conseguiu melhorar um pouco com esse grupo que passou com a gente. São residentes do aparelho digestivo, já tinham feito a residência de cirurgia geral, fizeram a residência de aparelho digestivo, acompanharam com a gente. Depois que terminaram a residência, eles ficaram 1 ano acompanhando o nosso serviço e aí começaram a assumir lá agora. Então, a gente conseguiu imprimir esse resultado do nosso grupo lá dessa forma indireta, né? Mas a gente vê essa necessidade, vê o tratamento, não dá para poder, no SUS, manter um tratamento com dieta e atividade física. É o que a gente disse para o paciente. E muito menos com o inibidor de SGLT2, né? E aí o que a gente disse... Exatamente. E a gente pega... Do GLP-1, desculpa. Esse paciente, ele precisa de uma coisa que seja mais custo-efetiva. O estudo dessa custo-efetividade que a gente está fazendo é justamente para mostrar isso. Porque eu vou te oferecer o remédio, o paciente vai ganhar. Imagina o custo de pacientes recebendo o remédio por 1 ano. Em 1 ano, eu poderia fazer cirurgias bariátricas que iam me manter aquele efeito legado durante ali 10 anos. Então, a gente mostrou que a partir de 5 anos, a cirurgia é mais custo-efetiva do que medicamento. Então, seria interessante, mas não é o único foco nesse momento. Perfeito. E aí, Zé Augusto? Opa, parabéns aí, Juliano, pela aula. Excelente. Já tinha assistido lá na versão Pocket, né? E agora na versão estendida. Muito bem. Juliano, eu queria... Você, como um cara que tem muita experiência, já está há quanto tempo no ramo aí da obesidade? Já está com quanto tempo? 18 anos, atingi a maioridade. Entrei ali em 2008. Então, assim, beleza, ótimo. Eu queria, assim, a sua reflexão, né? Porque eu sempre me pego, né? Eu sou clínico e o clínico quer resolver as coisas de forma não invasiva e, idealmente, sem remédio, né? Eu acho que o bom clínico quer prevenir, né? Então, de qualquer forma, eu não tenho dúvida que a obesidade é uma doença crônica e que a gente está perdendo longe para ela, né? A gente conseguiu controlar a hipertensão melhor, dislipidemia melhor, tabagismo melhor, e a obesidade está neutralizando todas essas conquistas dos últimos 30 anos, sobretudo porque a obesidade traz com ela diabetes, né? Então, a gente realmente poderia estar num cenário cardiovascular bem melhor. Minha pergunta é o seguinte: a gente sabe também que apesar dela ter toda uma complexidade biológica, fisiopatológica, existe um componente cultural muito nítido na obesidade, né? A gente não chegou a isso só pela biologia, a gente chegou a isso porque houve uma mudança num padrão comportamental, sobretudo atividade física e alimentação. Como é que vocês entendem essa reprogramação epigenética, ou que seja, essa reprogramação depois que o paciente atinge um determinado limiar, um cutoff de ganho de peso, que parece que nada que você faça clinicamente, nada que você faça de mudança de estilo de vida, você volta a um padrão original, né? Parece que é uma coisa que está bem marcado atualmente, né? Quando você passa de um determinado IMC ou percentual de gordura, qualquer indicador que você use, que a gente não consegue mais. Quando você está numa fase muito, muito inicial, talvez você ainda consiga reprogramar seu comportamento e manter uma taxa de percentual de gordura, de IMC, de peso, etc., dentro do aceitável, mas parece que quando você ultrapassa aquilo, e aí a gente ficou refém, né? A gente parece que a nossa sociedade vai ficar refém de remédio e de cirurgia, né? A minha impressão é que a gente, como não tem grandes mudanças de política de saúde, desde merenda escolar e etc., a gente vai ficar meio refém disso aí. Como é que você enxerga esse futuro? Como é que você enxerga esse controle complexo assim de reprogramação? É isso que você vê realmente? Por exemplo, você tem algum paciente que vocês conseguiram, o paciente mesmo, ele conseguiu sair da fila? Você tem um dado assim, percentual de pacientes que estavam com obesidade IMC 35, 40, quantos conseguem sair da fila, mudando completamente o estilo e mantendo isso? Você tem dado, experiência própria, assim? 3, né? Excelente, Augusto, excelente. Isso é uma coisa que a gente se pergunta e, assim, tem muita coisa que vai mudar num cenário bem próximo. Num cenário de 5 a 10 anos, a gente vê uma mudança radical de tudo que a gente está discutindo aqui hoje. A gente não vai falar de cirurgia, de medicamento, a gente vai falar de uma reprogramação genética.
Eu estou vindo do Congresso Mundial agora, eu fui em julho na França, o Congresso Mundial de Robótica. Só que eu fui para lá preparado para assistir cirurgia robótica. Só que foi um congresso de inteligência artificial, foi muito mais do que cirurgia robótica. Então, teve muita coisa sendo estudada na parte da genética, como identificar precocemente aqueles pacientes, como reprogramar, porque a gente sabe que tem todo esse fator ambiental envolvido, mas a gente também sabe que a gente tem um paciente que pode ter uma vida toda desregrada e que não ganha peso. E que aquele paciente ali ele tem alguma coisa que protege ele. Do mesmo jeito que a gente percebe que aquele paciente nosso, o obeso mórbido, aquele paciente com 250 quilos, que não tem gordura visceral, ele é um paciente que ele está protegido. O corpo, de alguma forma, protege ele da doença metabólica grave. Só que ele acumula muito periférico. É uma proteção. Não é a melhor proteção, mas foi como o corpo conseguiu resolver. Em vez de concentrar na víscera, vou concentrar na periferia. No congresso desse ano, no Mundial de Obesidade, teve um trabalho, foi um trabalho premiado, interessantíssimo. Uma dinamarquesa, estou na dúvida se foi dinamarquesa ou finlandesa, ela pegou gêmeos idênticos e conseguiu entender que a obesidade está ligada à mitocôndria celular. É uma coisa que está dentro da célula. Não? Ela disse, ó, tem alguma coisa aqui que está danificada. Pegou gêmeos idênticos e colocou tratamento com medicamento e tratamento cirúrgico. O tratamento com medicamento, ele perdia peso, só que em alguns pacientes parecia piorar a doença mitocondrial, como se fosse levar um ganho, um rebote maior. Na cirurgia bariátrica, ela conseguiu reprogramar esse dano mitocondrial de uma forma leve. Então, por isso que talvez o paciente da cirurgia bariátrica ele tem uma dificuldade maior de reganhar peso. A gente consegue, num grupo maior de pacientes, em torno de 60% do paciente, manter esse controle melhor. Uma coisa interessantíssima que ela falou, que ela achou lá, que aí foi uma interrogação do trabalho. Um dos participantes eram gêmeos idênticos, submetidos à cirurgia bariátrica. E um consertou a mitocôndria e o outro não. Por quê? O que aconteceu? Então, ou seja, mostrando que tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu entender muito bem. Só que já essa questão do peso já está bem, assim, já é bem definido que existe esse set point. Quando tu passa desse set point, a chance que tu tem de perder peso e manter com o tratamento clínico para sair da fila é em torno de 3%. Normalmente esse set point ele é classificado com MC de 40. Se a gente está tratando um paciente com MC de 40, a gente já entrou perdendo o jogo. Já está de uns 2-0 para frente ali contra a gente. Então, assim, o ideal seria buscar esse paciente no MC de 30, que é quando ele passa a ter obesidade. Em alguns cenários, quando a gente vai para a Índia, o paciente com indicação de cirurgia metabólica, cirurgia do diabetes. Esse MC de 30 foi reduzido para 27,5. E aí, um adendo, em 2012, eu fui lá conhecer a Índia para poder ver o que esse pessoal fazia. 2012. Cirurgia metabólica feita com MC abaixo de 30. E aqui no Brasil, a gente fazia em 35, estava brigando. Só em 2017, a gente aprovou de 30 a 35 no Brasil. E quando chegou lá, a gente perguntou, mas por que vocês baixaram para 27,5? Porque não tem mais lugar para botar a máquina de hemodiálise, a gente não tem mais leito hospitalar. A gente tem que intervir precocemente, porque está complicando e a gente não está tendo como dar uma assistência para aquele paciente. Então, eles, por uma necessidade, entenderam que esse tratamento tinha que ser o mais precoce possível. Isso é uma coisa que a gente vê também aqui, como quando a gente discute com o clínico, ele tem medo de indicar a cirurgia. Ah, eu vou dizer que eu que mandei, depois tem uma complicação, e assim, mas eu acho que isso é uma coisa que, para vocês que já têm mais experiência, que já estão há muito tempo, de repente, com um médico mais novo, pode ter esse trabalho. Para vocês, não. Vocês têm que dizer, ó, você precisa ser avaliado, você precisa perder peso. Naquele trabalho lá do doente renal crônico, a gente viu, claro, eu vou lhe dar aqui 3 meses, 6 meses. Se tu voltou aqui com o mesmo peso, tu tem que ser avaliado por um cirurgião bariátrico. Tu tem que ser avaliado, tu tem que pensar em alguma coisa, eu não posso perder o time para poder te operar. E um paciente, quando ele some, que ele vem mais grave. Ele vem, a gente pega paciente já com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção baixa, paciente com retinopatia, nefropatia diabética. Esse paciente ele vai complicar mais. É um paciente que a gente não quer operar, a gente não quer pegar nesse ponto.
além de ele complicar mais, o resultado dele é pior. Quando eu pego um paciente, o quanto antes eu pego, para mim, vai ser o melhor. Só que, pelo menos com o medicamento, a gente trouxe o paciente para dentro do consultório, que era muito pouco que a gente operava. Quem indica o paciente operado, não é a rede social, não é outro colega médico, é muito pequena a indicação. Quem indica é outro paciente. Quando o paciente vai lá, ele sente aquilo ali, 90% do nosso consultório é de outro paciente. Depois dos pacientes, vem os médicos. Sabe qual o médico que mais encaminha para a cirurgia bariátrica no nosso serviço? É patologista. Quando eles viram que melhorava esteatohepatite, que melhorava fibrose, eles começaram, eles tiveram coragem. A gente levou eles para dentro do centro cirúrgico, a gente fez uma imersão, passou um dia todo discutindo fígado. Só vamos discutir fígado e obesidade. Quando terminou as discussões, a gente fez estudo, a avaliação desse fígado, levou o paciente para operar. O paciente, quando foi operar, fazia elastografia, fazia tudo. Durante a cirurgia, eles acompanharam a cirurgia. A gente fazia uma biópsia do fígado. Esse paciente, depois de 30 dias, era encaminhado o resultado da biópsia para o hepatologista, para ele entender tudo na cabeça dele. Quando ele viu a cirurgia, ele falou, eu pensava que era outra coisa. Quando ele entrou lá no centro cirúrgico, ele sangrou essa gase aí. E aí, assim, eles começaram a encaminhar mais. Por quê? Porque eles viam o resultado. O segundo que mais encaminha, cardiologista. O cardiologista que mais encaminha paciente para mim, ele diz assim, Juliano, ele estava lá no dia da aula. Ele falou, antes de eu encaminhar paciente para bariátrica, ele chegava no meu consultório, ele falava, eu ficava conversando com ele, imaginando o que eu ia botar de remédio novo, porque ele já estava com 2, com 3, com 4 medicamentos, para onde é que eu ia. Hoje eu mando, eu perdi o medo de mandar, ele diz exatamente isso para o paciente, que a gente fala, tu tem 6 meses, se tu não perder peso, eu quero que tu faça uma avaliação com o cirurgião bariátrico. E ele vai decidir, tu conversa com ele lá o que vai dar. Quando volta, o paciente chega aqui, agora eu consigo brincar com o paciente, conversar, reduz o medicamento. No começo, quando a gente começou ali, eu estou falando ali de 15 anos atrás, no meu início, a gente tinha uma sede, uma vontade de tirar o remédio do paciente, de tirar o antihipertensivo, de tirar o hipoglicemiante. A gente percebeu que não precisa disso, ele precisa reduzir. Se a gente tira totalmente o antihipertensivo daquele paciente, ele tem um risco maior de recidiva da doença, da hipertensão, quando a gente está levando em consideração só a hipertensão. E aí, quando o cardiologista aqui, como ele já trabalha com a gente há muito tempo, eles mantêm um medicamento, uma dose baixinha, é mais uma ação renal, ele acha que já tem alguma lesão renal, vocês têm um motivo de vocês. O que a gente vê? Esse paciente, ele mantém ao longo do tempo um medicamento antihipertensivo, sem precisar migrar. É o paciente diabético, que antes a gente queria tirar o remédio, agora a gente falou, não, você vai tomar o glifage. Doutor, mas minha glicemia está normal, porque ele tem um efeito protetor contra o diabetes. Tu é sabidamente um paciente diabético, tu não está diabético nesse momento, mas... E ele começa a entender aquilo ali, e a gente evita. A gente publicou em 2014 um trabalho na Obesity Surgery, que foi só sobre cirurgia metabólica. Quando a gente voltou da Índia, em 2012, a gente falou, vamos fazer um protocolo de pesquisa, operamos 100 pacientes e acompanhamos esses pacientes. IMC de 30 a 35, diabético, 1/3 dos pacientes usavam insulina, todos os pacientes tinham glicada acima de 7, mostrando que não era um diabético, um pré-diabético, uma resistência insulínica. Então, a gente pegou todos os pacientes com glicada acima de 7. No acompanhamento, quando a gente publicou esse trabalho, nos primeiros 2 anos de acompanhamento, 90% de remissão do diabetes. Mas por quê? Porque a gente ficava com remédio. A gente deixava o glifage, operava, ele perdia peso, controlava outros fatores, né? Então, assim, isso é uma coisa que é interessante. Só que no futuro, tipo, que eu acho que vai ocorrer muito mais rápido do que a gente imagina, eu acho que até 2035, os pacientes vão estar sendo reprogramados. A gente vai ganhar essa batalha, mas não é fazendo isso que a gente está fazendo agora aqui, com cirurgia, com... Isso aqui é só para poder a gente dar uma apaziguada na situação. Mas a gente tem que ir lá atrás. É na criança, é no adolescente, é no que está nascendo. E tem uma colega minha de turma, que ela é geneticista, e eu tenho aprofundado muito esse tema com ela. Existe já no Brasil vários laboratórios que podem, para um paciente, dizer se aquele paciente jovem ainda tem predisposição para diabetes, predisposição para doença renal, predisposição para doença hepática. Então, isso a gente tem que começar, só que a gente vai ter que parar para estudar. É complexo. Eu já estou conversando com ela, falei para ela, tu tem que fazer um curso disso aí para a gente. É ótimo, beleza.
Perfeito. Juliano, quem entrou aqui no grupo agora foi a nutricionista Márcia Cândido, que ela é lá do Hospital Universitário, ela acompanhou todos esses casos e tem, ela, acho que uma experiência grande. Ela não assistiu a sua apresentação, vou passar depois o link da aula, porque ela estava numa banca de pós-graduação. Mas, Márcia, se você gostaria de conversar alguma coisa aí, mostrar a sua experiência, falar, a Juliana acabou de fazer uma apresentação sobre a cirurgia no âmbito da presença agora das novas drogas, das drogas para a obesidade. Márcia? Boa noite. Boa noite a todos. Noite. Desculpe a demora, realmente hoje foi um dia bem corrido. Eu vi a mensagem do professor Souza quando eu já estava na banca, mas eu vim correndo para ver se eu conseguia e, infelizmente, eu perdi uma parte bem grande, né, da apresentação. Peguei agora esse finalzinho. É isso, a nossa experiência lá no Hospital Universitário já vem de um tempo, né? Eu estou desde o início, né? Desde 2007, quando iniciou. E assim, a gente tem praticamente acompanhado, feito uma coorte com esses pacientes e acompanhado. E observa que eles têm uma melhora significativa. Agora, eles precisam continuar no segmento. A gente, quando tem perda desses pacientes, os pacientes que a gente tem, que acompanha desde essa época até hoje, eles estão muito bem. Porque a gente monitora toda a questão do estado nutricional e os endocrinologistas monitoram a questão metabólica. Agora, os pacientes que fazem abandono, né, normalmente se sentem que estão bem, que emagreceram, que normalmente são os que apresentam mais complicações no decorrer do tempo, né? Mas, assim, a gente tem um resultado muito positivo, a gente tem apresentado alguns estudos, feito alguns estudos em parceria com o Dr. Souza, a gente já fez vários estudos em parceria com o Dr. Souza, e os resultados são bem significativos, assim, né, tanto para a prática clínica como para a pesquisa científica. Eu quero parabenizar o professor Juliano Campelo pelas informações que são muito importantes e agradecer ao convite do professor Souza nesse momento, é bem importante essa troca. Perfeito, eu vou passar depois, Márcia, o link que você pode assistir a apresentação toda, foi muito boa. Certo. Fui um privilegiado que fiz um reprise, só que um reprise, como o Zé Augusto chamou, né? Foi o pocket e agora o stand. Foi legal. Muito boa. E eu estou vendo, Márcia, que você falou, tem 18 anos o serviço, é o tempo que Zé Augusto perguntou, quanto tempo o Juliano está nessa linha, é isso aí, né, Juliano? 18 anos também, né? É isso aí. É interessante o que a Márcia falou, que esse acompanhamento é o grande vilão hoje para as doenças crônicas. Paciente com doença crônica, não traumática, ele precisa desse acompanhamento, ele precisa estar perto da gente. A sociedade criou um aplicativo chamado de Body Life, não sei se a Márcia já acompanhou, e com esse aplicativo ela está tentando criar estratégia de gamificar, para fazer o paciente estar ali, ouvindo a orientação da nutricionista, do psicólogo, do cirurgião, a gente faz alguma coisa para aquele paciente, ele ganha bônus para ter desconto. E essa semana eu recebi uma propaganda, porque como eu estou estudando isso, junto com o grupo lá da sociedade, a propaganda de um aplicativo que justamente oferece isso. O paciente, ele baixa no celular dele e aí vai provar que ele fez atividade física, que ele fez a caminhada, e aquilo obriga o paciente, ele fica na obrigação de fazer. É igual um trabalho recente que saiu dos Estados Unidos, mostrando que o paciente que faz a cirurgia, que posta nas redes sociais, ele tem menos reganho do que não posta. Porque é como se ele se cobrasse, ele fica com vergonha ali, rapaz, agora que eu postei, eu não posso, entendeu? Então, assim, para tu ver uma coisa, que a gente tem que trabalhar muito essa parte psicológica do paciente. E o nutricionista, a gente tem 3 nutricionistas na equipe. E aí eles, porque eu vou ter que acompanhar? Vai, para a vida toda. Tu vai ter que vir aqui uma vez, a gente já faz o acompanhamento no primeiro ano a cada 3 meses, no segundo ano semestral, a partir do terceiro ano anual. E eles faltam com a gente, mas eles vão na nutricionista, eles vão na psicóloga. Então, assim, o interessante é manter aquele paciente dentro do grupo. Mas é um desafio esse follow-up aí, se a gente conseguisse
Já tentamos reuniões no passado, hoje com as reuniões virtuais começou bem, mas depois a gente não consegue manter. Então, assim, hoje o paciente ele quer ser dono dos atos dele. Então, o importante é um aplicativo mesmo, é gamificar, ele mesmo faz o controle, ele se sente mais confortável, sem estar sendo cobrado por alguém. Então, a gente só tem que imaginar como é que a gente vai fazer isso de uma forma de larga escala, né? A gente desenvolveu um aplicativo, um estudo de um aluno agora de mestrado, a gente desenvolveu um aplicativo que é para intercalar as consultas. Ele faz uma consulta presencial e a outra consulta é online por meio desse aplicativo, que ele vai alimentando os dados ao longo do período com diários alimentares e tudo mais. Aí a gente está tentando instalar, a gente está tentando montar o serviço de telenutrição lá no Hospital Universitário e a gente está tentando ver se a interface lá do sistema GHUX a gente consegue colocar o aplicativo nessa interface. Aí a gente está nessa fase aí. Excelente. Ficou muito bom o trabalho dela. Muito bem. Juliana, eu acho que assim, o tempo já andou um pouco, né? Logicamente, uma apresentação boa, a gente esquece o tempo passar, mas eu sei que você tem atividades. Gostaria de agradecer a mais uma vez aí a sua belíssima apresentação. Acho que todo mundo aqui lucrou bastante, com não só você mostrando dados de experiência, fazendo especulação aí de como é que vai ser o tratamento, de uma doença que tem que ser enfrentada, né? Você veja uma realidade que a gente não pode falar. Há 50 anos atrás não teria nenhum fundamento a gente estar discutindo obesidade, mas agora é uma realidade, né? E está aí, até que surja esse movimento que você falou de interferir na infância e assim por diante, nós vamos passar um tempo muito grande tendo que tratar pessoas que, se deixar para lá, não é, ele vai pagar um preço. Isso não tem a dúvida nenhuma. E o preço cardiovascular, então, assim, o fato de você falar que cardiologista é um dos que recomendam bastante, é porque o grande problema é a morte cardiovascular, que é responsável por 31% das mortes, né? Então, eu acho que vai ter que ser integrado, como nós estamos aqui falamos e trabalhamos muito, né, Márcia? Conjunto clínico com o cirurgião bariátrico, com o nutricionista, com o psicólogo, com o orientador de fisioterapeuta. Então, tem que ser isso. É um programa multidisciplinar, porque a quantidade de obesos é muito grande, né? Entendeu? Eu acho que é isso aí. Então, Márcia, olha, agradecer a sua presença também. Desculpe ele botar no fogo assim, Márcia mal chegou já. Ela entrou de Márcia, aí, né? Porque Eu que agradeço. É uma parceira grande, viu, Juliana? E uma coisa curiosa, eu já orientei tanto aluno de nutrição ao longo, porque nosso programa de pós-graduação em ciência da saúde, né, Márcia? É nível 6 da casa, puxando aí um pouco para lançar dicas, tem um nível de excelência muito grande. E, sem dúvida nenhuma, do grupo assim, que eu mais orientei foi nutricionista. Eles já estão querendo me dar um título aí de nutricionista honoris causa, coisa desse tipo aí. E eu aprendo demais com eles. É impressionante. As bancas, né, Márcia? A Márcia já participou de inúmeras. Com orientação, ela teve inúmeras. E quando eu falo com orientação, viu? Ela orienta mais do que eu, viu? É só uma questão de dizer aí. Né, Márcia? Graças a Deus, assim, tem publicações. Eu vou passar para você uns 7 artigos, você vai ver que vai aparecer aí, ó, Márcia Cando, é essa aí que está aí presente. Excelente. A gente tem aqui Isso é muito bom aí. Bem, ô Juliano, apareça mais vezes. Quando você tiver qualquer novidade, você tem um contato nosso. Essa reunião, como eu falei, a gente ocorre o ano inteiro e temos também um clube do artigo, né, das 17 horas também, que você tiver interesse é nosso convidado. E já, inclusive, já discutimos até o papel da tisepatide na redução da doença hepática. Um desses artigos que saiu, acho que no New England, não me lembro mais. Mas, ou seja... Essence, né? Foi, o Essence. Ok? Então, meu amigo, olha, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer a presença também de todos e dizer que na próxima semana estaremos em mais uma reunião magna do nosso serviço de cardiologia.
Márcia, obrigado também, viu, por estar aqui com a gente, viu? Boa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço, E professor. bom Eu que resto de agradeço. semana. Um Eu que abraço. agradeço o convite, aprendi muito com vocês aqui, e com certeza isso aqui é um ganho para todos nós. Eu vou aparecer outras vezes. Boa noite. Boa noite.